Boa tarde, galera! Este é mais um programa Barca das Letras ao vivo para vocês, aqui no Facebook da nossa Barca das Letras, Biblioteca Itinerante Infantil, que navega aí pelos rios da Amazônia, distribuindo livros, gibis, alegrias, poesias para a criançada e também para os adultos que moram aí na beira dos rios da nossa casa Amazônia. O programa de hoje traz como tema fake news. Hoje, 28 de maio de 2020, 15 horas e 3 minutos exatamente. O nosso convidado de hoje é o jornalista João Carlos Barreto, lá de Goiânia, né, que tem um trabalho aí incessante nas redes sociais, pelo seu próprio Facebook e também pelo seu site, que ele vai falar aqui pra gente, tá? Tô aguardando o João entrar, deixa eu ver se ele já entrou aqui, pra gente já chamar ele e a gente já começar o nosso papo. João ainda não entrou, tá? Enquanto ele não entra, eu vou falando um pouquinho aqui pra vocês do nosso programa Barca das Letras, tá bom? O nosso programa é um programa inspirado, como eu sempre falo, no, no programa que a gente fez de rádio lá no Amapá em 2009, 2010, né? Começou em 2009, terminou acho que em 2010, e a gente em que a gente apresentava, né, mais ou menos esse formato que tem aqui, só que no rádio, né, numa rádio comunitária Novo Tempo, né? O João já deu o ok aqui, eu vou tentar te chamar logo agora, João. Enquanto eu estou explicando aqui sobre o nosso programa, deixa eu ver se você já aparece. Você não está aparecendo. João, você está no telefone? Está no telefone ou no notebook? Tem que estar no telefone, João, para poder dar certo. Se for no notebook, não dá certo. Ontem a gente teve problema com o Pedro. Foi isso. Você está você tá no telefone? Deixa eu ver aqui agora. Acho que agora apareceu uma câmera aqui. Pronto, agora. Estou adicionando o João, já já ele entra aí. João Carlos Barreto, nosso jornalista, que vai falar pra gente aí. Bem-vindo, João! Oi, rapaz, que bom. Estamos aí Boa juntos tarde. novamente. Tá baixo, pode falar um pouquinho mais alto? Tá baixo? Deixa eu ver se eu tiro aqui um instantinho. Tá baixo, pra mim tá baixo aqui. Deixa eu Aumentou? falar, João. Tá Aumentou muito aí? baixo. Melhorou, melhorou. Você tá me ouvindo Melhorou? bem? Tô. Beleza, então. Então, beleza, melhorou bastante agora. É, João, porque eu. Ah, bem-vindo ao nosso programa Barca das Letras ao Vivo. Ontem você já fez uma participação especial, né, com a gente falou ontem com o Pedro César Batista, outro jornalista também, atuante aqui em Brasília. Você fez uma participação maravilhosa lá. E hoje a gente resolveu fazer esse programa aqui, né? Porque tá aí nos noticiários, né? E a gente já vem enfrentando esse problema desde o golpe lá em 2013 contra Dilma Rousseff, né? A nossa presidenta, isso. que foi golpeada aí, a democracia foi junto também. E desde lá a gente vem aí tendo uma enxurrada de fake news, né? Todos os dias, diariamente, as pessoas são bombardeadas por notícias falsas, por mentiras, via WhatsApp, via Facebook, via as redes sociais, né? Então, assim, é incessante, né? E ontem nós tivemos uma operação da Polícia Federal, né, que chegou muito próximo ao presidente Bolsonaro, né? Então, eu queria que você começasse aí dando um pouquinho da ideia para os nossos amigos que estão acompanhando aí sobre o que é a fake news e para que serve a fake news. Ô, Jonas, é muito legal poder compartilhar com vocês esse assunto que a alguns parece uma coisa simples, uma coisa à toa. Eles falam até em opinião, né, deles, que liberdade de expressão, que na verdade não é. A mentira, porque, para explicar, começar assim, explicar aos amigos, fake news significa falsa notícia ou notícia falsa. Mas que, na verdade, resumindo, é mentira. Então, quem divulga fake news é mentiroso.
Não tem outro termo, não tem. É porque a gente ouve, é fake news, parece uma coisa tão banal, e não é. É uma mentira. E esse povo ontem, a Polícia Federal, conseguiu pegar parte da nata dos divulgadores de mentira, que é um grupo, né? É um grupo, ou como alguns queiram, uma quadrilha, que vem tentando desconstruir a imagem das pessoas, vem tentando. Dizem que essa palavra não é correta, mas eu acho que, sei lá, eu acho que resume muito, é o denegrir, com todo respeito, que não quero. Mas eles tentam destruir a imagem de alguém e implantam mentiras. Como é que funciona isso? Você lembra? Qualquer coisa você interrompe, tá? Se quiser perguntar, Eu vou levantar a ok? mão, quando eu quiser perguntar, eu levanto a mão, tá bom? Isso, pode perguntar. E, Aí o que e aí, acontece? só um minutinho. E aí eu já vou aproveitar então para falar aí para quem está nos assistindo que quem quiser participar também, só deixar aí nos comentários a sua pergunta, o seu comentário, que daqui a pouco eu venho aqui e leio. E quem quiser participar ao vivo também, aí eu tiro o João daqui um pouquinho, insiro a pessoa, como a gente fez ontem contigo, tá? A pessoa faz a sua intervenção, faz a sua pergunta e a gente volta com você, tá bom? Tá, tranquilo, é bom assim que é ótimo. Mas voltando ao meu raciocínio, então lá na campanha, você lembra que todos nós avisamos que era o perfil do atual presidente, que seria ruim. E o povo teve outras opções, mas escolheram o pior. Fazer o quê? E escolheram baseado já nas fake news. Porque o que acontece? Lá atrás, você lembra que ele não participava de debate. Por quê? Porque o contraditório desmascara essa situação, desmascara esse tipo de gente. Então, eles não podem ir para o contraditório, eles não gostam de ir para o contraditório. Eles gostam de implantar a fake news, a mentira, e colher o resultado. Eles não gostam de questionar se é mentira ou não é. Então, já vem de lá. E eu tenho acompanhado já de alguma data que eu tenho também amigos que são bolsonaristas. Existem uns bolsonaristas aí, até gente boa, vamos dizer assim. E esses bolsonaristas, eu tive que prestar atenção de um deles, que nós viajamos e tal, e um deles recebia, Jonas, mensagem de ódio de 4 a 5 vezes ao dia. Ele abria o WhatsApp, aí de manhã ele me mostrava. De manhã era uma mensagem de ódio que eu digo, aquele discurso fanático, aquele discurso aos berros, aos gritos, entendeu? Contra o Supremo, contra o Congresso, contra a imprensa, principalmente, né? Porque qual é o papel da imprensa? É desmistificar esses pensamentos e essas mentiras. O papel da imprensa hoje está sendo em desmentir essas mentiras, né? Os veículos de comunicação sérios. Tem outros que não são, que fazem essas fake news e divulgam. Então, exatamente aí neste ponto, né, que eu queria ver que você deixasse claro, né, já que você é um jornalista. Qual é a diferença entre um jornalista, né, que faz jornalismo e uma pessoa qualquer que você não sabe quem é, que transmite essas informações via redes sociais, via WhatsApp? Qual é a diferença entre essas duas informações? Uma que você pega anônima, que vem, sabe, sei lá de onde, né? Por alguém que a gente não sabe identificar, e uma que é um jornalista. É baseado, o Jonas e meus amigos, isso tudo é baseado na palavrinha chamada ética. Essas pessoas não têm ética para ser jornalista. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, antes de 64, a profissão de jornalista não era regulamentada. Ela existe desde do Império, desde Roma, que existe a imprensa, né? Então, em 64, o governo militar instituiu que para ser jornalista tinha que ter o diploma.
certo? Aí instituiu a profissão, tinha universidade, você tinha que ter um diploma, ter um curso ético, um curso de preparação, como uma universidade, como direito e tal. Aí muita gente fala assim, ah, mas antigamente jornalista não tinha diploma. Acontece que é aí que é uma falha. Acontece que antigamente a realidade era outra. Quem eram os jornalistas de antigamente? Eram escritores, eram advogados, muitos advogados, médicos, filósofos, eram professores que escreviam para os jornais. Era essa categoria. Era gente intelectual que escrevia em jornal. Quem não era intelectual não se Preparada. metia. Era intelectual, não era jornalista, mas era intelectual. O que aconteceu agora? Eu não sei, agora de 2000 para cá, eu não lembro a data exata. O Acho que governo acabou com o diploma. com o Hum? advento das redes sociais, né? Com o advento das redes sociais, né? Vou chegar lá. Eu vou chegar nas redes sociais. O que acontece? Quando acabaram no Brasil com o diploma, a obrigatoriedade do diploma de jornalista, o que aconteceu? As empresas de televisão, principalmente, pegaram aquelas pessoas mais notórias e botaram para fazer jornalismo. Ex-atriz, sabe, essa turma que trabalhava de teatro e tal, botou alguns para atuar como jornalistas. E aí, com o advento da mídia, da internet, da facilidade, antigamente você, para fazer um jornal, você tinha todo um trabalho, você tinha toda uma equipe. Hoje não. Você hoje faz um blog, você hoje faz um. E sem o diploma, muita gente de nível baixíssimo entrou para o jornalismo. Você pega aí um monte de youtuber, você vai, fulano é youtuber, tem não sei quantos mil seguidores, você vai ver, é uma infantilidade, uma bobagem que eles publicam, e aí eles dizem, ah, sou jornalista, enche o peito, entendeu? E estraga a categoria do jornalismo. Por quê? Porque muitos deles não têm ética. A mídia na internet é boa? É. A mídia na internet é válida? Muito. Vamos dizer assim, ela amplia a comunicação, amplia. Então, ela é uma ferramenta muito boa. Mas acontece que, como é aberta ao público, gente sem ética, mal intencionada, e entra nesse negócio. Mercenários, né? Pagos, né? A gente paga para espalhar mentira. Exatamente. Aí, o que acontece? Eu vi, por exemplo, no domingo, no Fantástico, que eu assisto a Globo. A Globo tem sido uma empresa séria. Ela tem sido a ética. Eu tenho acompanhado. E no Fantástico mostrou um rapaz que é um youtuber com milhares de seguidores e o cara sai na rua com a BMW a 300 km por hora, furando sinal, fazendo um monte de barbaridade, disputando racha e tal, e tem milhares de seguidores. Na verdade, eu acho que essas pessoas, esse tipo de gente, sem ética, sem noção do que é o jornalismo, e tenta fazer essas presepadas como jornalismo, eu vejo essas pessoas com pena, eu tenho pena dessas pessoas. Poderiam ter feito uma faculdade e promover o mesmo blog, mas de maneira séria, como tem outros, tem rodas e motores, e tem muitos programas de veículos de automotores que são dignos e são feitos por jornalistas. O que acontece? Essa gente ocupou a mídia. Existe, por exemplo, uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, por exemplo, eu tenho meu blog que é ligado à cultura. Eu não discuto política no meu blog de cultura. É só sobre cultura. Você tem a Barca das Letras. Você, não sei, eu acho que sua formação não é jornalística. Mas você tem ética. Você mostra no seu blog um trabalho muito bonito e relevante. Eu trabalho numa federação que, para os trabalhadores da federação, dos sindicatos, ela apresenta o quê? Os assuntos pertinentes a isso. Então, é importante. É uma ferramenta espetacular. Mas, infelizmente, no meio do trigo tem esse joio. E esse joio é que causa o problema. Com E, certeza. e E aí a gente precisa agir, né? A gente não pode deixar de denunciar essas pessoas, né? Esses canais aí de comunicação,
que fazem, que espalham mentiras, né? Que espalham as fake news, né, João? Essa, essa situação, ela é igual, muita gente fala, eu não assisto a Globo, Globo lixo. Eles falam isso, os bolsonaristas, né, tem a Globo como a Globo é a Globo lixo. Agora, né? Acontece, Agora. Mas na é, época que estava atacando o PT, época da eleição, eles adoravam, né? adoravam, batia palma e tal. Mas hoje a coisa mudou. Por quê? Porque a Globo, com todos os defeitos dela, ela tem lá uma mensagem subliminar e outra, né, em relação à questão política, mas a Globo em si ela mostra a realidade. Ela Ela faz coloca. jornalismo. Hã? Ela faz jornalismo. A Globo faz jornalismo. Faz jornalismo. Todas elas fazem jornalismo. A verdade é essa. Agora, umas puxam mais para cá e outras mais para lá. Seja por interesse financeiro, seja, por exemplo, Record e SBT. Elas são porta-vozes do governo Bolsonaro. Tanto que eu fiquei sabendo agora, o SBT teria mandado a Mara Maravilha e uma outra repórter do SBT embora, porque comentaram alguma coisa que desagradou o Planalto, né? Mandaram embora. Então tem isso. Eu já conheci jornais, eu trabalhei em muitos veículos, em jornais que não podia falar do governo, porque senão cortava a verba, entendeu? Da energia elétrica, cortava a verba do anúncio do governo. Então você ficava daquilo. Mas também trabalhei em jornais, e muitos que eram o contrário. O meu chefe dizia assim, eu trabalhei, não vou dar o nome, mas ele me conhece, está vivo ainda, e uma vez eu fiz uma matéria contra o governo Santillo, o Henrique Santillo. E ele pegou, olhou a matéria, me chamou na sala dele, eu fui. Você era sobre até carnaval, cara, uma matéria sobre carnaval. Aí eu fui na sala dele, ele mostrou a matéria e disse assim, vem cá, isso aqui é para publicar? Eu falei, é. Você garante isso? Garanto. Então assina aqui. Eu assinei a lauda. Quando eu assinei a lauda, o que acontece? Eu me comprometi com aquilo que estava escrito. Então eu tirei a responsabilidade do jornal e passou para mim. Olha a história, passou para mim. Aí, beleza. Saiu a matéria. O Palácio, ele foi receber da Saneago aqui. Aí a Saneago, não vou pagar não, pô. Vocês desceram o pau no governo aí e tal. Desse jeito. Aí ele foi e voltou para a redação e falou, ih, rapaz, aquela matéria sua deu bronca. Eu falei, o que que foi? Tem que provar? Vamos lá. Eu vou junto. Ele falou, então amanhã nós vamos encontrar o governador. Falei, beleza. Que horas? Ele falou para mim assim, amanhã à tarde. Falei, tranquilo. Quando foi à tarde, eu cheguei de paletó, gravata, tudo, né? Arrumado e tal, e a pastinha embaixo do braço, toda a documentação que eu tinha do material que eu colhi, inclusive com informações do Rio de Janeiro, do Carnaval do Rio. Peguei tudo, guardei a marquinha, fui lá. Quando cheguei lá, falei, chefe, vamos lá para o palácio? Sabe o que ele falou para mim, Jonas? Não, não vamos precisar mais não. Eu marquei com você à tarde, porque eu fui lá de manhã. Já acertei tudo, ficou tudo beleza. Então isso é jornalismo, entendeu? Entendi. Isso é jornalismo. Então, essas coisas que são. E as pessoas não sabem. Então, é uma questão de conhecimento. Essa turma que está aí, ela tem um problema que, voltando à questão da televisão, qual é o problema da televisão? Nenhum. Se eu não gosto de um determinado programa, eu mudo de canal. O brasileiro, canal. A mudar de canal. Pegar, eu não gosto da Globo, eu vou ver o SBT. Eu não gosto do SBT, eu vou ver a Record. Eu não gosto de nenhuma das duas, eu vou ver a Cultura. Né? E aí vai. Eu acho que a pessoa tem que a pessoa tem que se orientar pela vontade dela. Ela que tem a vontade. Então, eu acho assim errado esse negócio, como eu acho errado ontem, do pessoal criar uma lei específica para fake news. Eu acho que vai ser só mais uma lei. Eu acho que é até perigoso fazer uma lei reprimindo, porque essa lei de repressão à fake news, ela pode levar a uma censura prévia. Ela pode descambar para uma censura.
Então, não é bom nem mexer. Pois é, Nós precisa temos de lei, mecanismos hoje. precisa de uma lei específica para fake news ou o ordenamento jurídico que a gente tem hoje é suficiente O para que já enquadrar a pessoa que mente, que difama, né, que ultrapassa os limites da ética, né, e da verdade, sobretudo, e prejudica outras isso, pessoas. Né? é esse o ponto, Jonas. Se criar uma nova lei, pode-se estar abrindo uma brecha para censura. Nós temos leis, por exemplo, difamação, calúnia e difamação. Nós temos várias leis, direito de resposta. Nós temos já leis que no sistema jurídico que já contemplam se você for vítima de uma fake news. Já existe isso. Agora, tem que haver punição. Ontem eu Pois tava vendo. esse povo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele tem e se vangloria disso, né? Ele tem uma rede de fake news, né, espalhadas aí pelo Brasil, né, cujo dizem que o filho dele, que é o líder disso tudo, o Carlos Bolsonaro, né? Inclusive o Bolsonaro mantém dentro do Palácio do Planalto, ao lado lá da sala dele, né, lá dentro do palácio, um gabinete que o pessoal chama de gabinete do ódio, né, que é especialista em difamar, atacar as instituições, atacar os ministros do Supremo, atacar os opositores políticos dele, enfim, e espalhar um monte de mentiras. Isso pago com o meu, com o seu dinheiro público e com o dinheiro das pessoas que estão assistindo a gente, né? Então, assim, é, é, será que não existe lei que atinja essas pessoas? Será que eles estão acima do bem e do mal? Eles têm certeza que eles estão impunes e eles não devem obediência às leis e à justiça? É o seguinte: a lei, é como eu te falei, ela existe. Existe já no Código Penal, existe esses crimes tipificados de calúnia, difamação e tal. O que tem que haver é o seguinte: uma identificação já começou a acontecer de quem são essas pessoas e onde elas estão e de onde elas disseminam isso. E fechando. O próprio Facebook, a própria rede social tem que pegar e ir fechando. E a imprensa ir denunciando. O Face tem aquele linkzinho de denúncia. A pessoa tem que ir lá e denunciar. Esse é um ponto. Agora, eu vejo assim, se você recebe, tem gente que tem dois tipos de pessoas. As que recebem e difundem a fake news sem por inocência, porque coincide com a opinião dela, e tem gente que divulga sabendo e divulga de propósito. Porque a fake news, esse gabinete que eles falam, gabinete de ódio, ele nada do que uma extensão estratégica que o grupo que está no poder agora usa para destruir o inimigo, para tirar o inimigo, para gerar inimigo, para que os seguidores deles partam para cima desse inimigo. Então eles escolhem um alvo e aí esses caras que eu chamo de pessoas perturbadas mentalmente vão para cima daquela pessoa, ameaçam de morte e ameaçam de agressão. É uma coisa absurda. Eles fazem isso. Eu fui vítima disso. Eu já fui vítima disso. Na campanha política eu denunciei, eu ficava criticando, e um grupo fez um face fake, que eu queria estuprar uma mulher, que eu ia estuprar uma mulher. E aí, do nada, eu comecei a ser ofendido, sabe? Pessoas que eu nunca vi me xingando e mais outros. Mas... Eu falei, não, peraí, tá errado. Aí teve um que falou assim, ah, você é um estuprador, não sei o quê, papapá. Aí eu peguei e falei, vem cá, é, como no caso, como que eu sou estuprador? Aí ele foi e me deu um link. Aí eu entrei nesse link e vi lá a matéria, João Carlos. Não tinha o Barreto, mas tinha o João Carlos, minhas fotos. Criaram isso, desse jeito. Aí o que eu fiz? Peguei os caras que estavam no Face, que me ofenderam, e peguei a foto deles com a mãe, peguei uma foto deles com a esposa e com a filha, peguei a foto do cara com a avó, peguei a foto da outra casando lá no Paraná, peguei essas fotos, tudo, aí botei no meu Face.
e falei, esse aqui é o pessoal de bem que está dizendo que eu sou estuprador. Eles rapidinho apagaram a página. Mas eu sou Sumiram. ameaçado. Hã? Sumiram, rapidinho sumiram. Sumiram. Aí eu deletei. Eu sou ameaçado de morte, às vezes, 2, 3 vezes por semana. Por semana. Só que eu não arredo, eu não abaixo a cabeça, não. Eu só falo para os caras o seguinte, ó, se você tem vontade de bater, tem que estar preparado para apanhar. Se você tem vontade de matar, tem que estar preparado para morrer. Entendeu? Não, a gente não pode abrir espaço. Não pode ter Aí eles medo. mesmos Não pode ter medo. saem. Né? Eles saem. Então, o que, que eles fazem? Essas fake news, esse gabinete, ele é um gabinete estratégico. Ele tenta desacreditar o Congresso, eles tentam desacreditar o STF, entendeu? O trabalho do eles tentam coisa que o PT não fez, por exemplo. O PT deixou a polícia investigar. Hoje, a Polícia Federal é sinônimo, a PF significa Polícia da Família. Os caras estão, se bem que nem tanto. Parece que a coisa na PF, se bem eu entendo, está muito dividida. Tem a Associação dos Delegados de um lado e a FENAPEF de outro, que são os Tomara, viu, João? agentes. Então, Tomara que você tenha hã? razão, viu? Tomara que você Não, tenha está razão. dividido. Tomara que eles não consigam É, aparelhar realmente a polícia deles, eles, né? eles vão tentar. Mas você sabe que eu trabalhei no sindicato da Polícia Federal aqui em Goiânia. Conheço o pessoal da FENAPEF, já estive aí em Brasília, na FENAPEF. E eu sei do trabalho sério de grande parte. Mas, como em toda profissão, você tem aquela galerinha que, né, que tem os seus interesses. Mas Com o grande certeza. problema das fake news é que elas causam danos irreversíveis em algumas vezes. Porque gente inescrupulosa aproveita. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Eu vou botar uma caixinha, uma barata dentro de uma caixinha. Aí eu vou num restaurante que é meu concorrente, boto a barata na caixinha em cima da mesa. Aí eu fotografo a barata andando na mesa e coloco lá, ó, o restaurante do fulano não tem higiene e tal, para prejudicar o restaurante adversário. Isso fazem, não é de hoje, não é de hoje. Só que a dimensão disso nas redes sociais é muito maior. Um crime desse nas redes sociais é muito maior. E aí o que, que acontece? Por exemplo, eu separei aqui ontem, só para você ter uma ideia, porque as consequências da mentira. Porque fake news, na verdade, é mentira. Então, tem um caso de uma mulher no Espírito Santo que morreu de infarto, cara, porque surgiu na internet, no WhatsApp, um ataque na escola do filho dela, que teria sofrendo um ataque. A mulher teve um problema no coração e morreu de ver aquela notícia. Ficou então tão assim, apavorada que faleceu. Com a notícia fake news. Outro cara, motorista de aplicativo no Pará, lá na região do Pará. Ele foi colocado a foto dele na internet como assaltante de. Ele trabalhando em aplicativo, como se ele estivesse usando o aplicativo para assaltar as pessoas dentro do carro. O cara teve que ir na polícia, chamar, envolver a polícia, que saiu a foto dele. Já pensou um cidadão de bem? E o caso mais escabroso foi aquela que aconteceu no São Paulo, no Guarujá. Eu até anotei o nome da menina, da mulher, Fabiane de Jesus. Ela foi linchada há 6 anos atrás, Jonas, porque botaram que ela fazia magia negra e matava, sequestrava e matava crianças. A coitada saiu na rua para ir. A multidão cercou ela, aquela sequência, bateram, mataram a mulher, linchada na rua, sem ela saber nem o que foi. Porque usaram a foto dela como se ela fosse a suspeita. Então, mentira tem problema sim. Muita gente fala, não, os crentes falam tanto, o diabo é o pai da mentira. Mas eles estão aí apoiando o filho da mentira. Como é que pode? É isso, aí é isso, é isso. Eu tinha até anotado aqui isso, né? Queria ver o seu comentário sobre isso, né? Qual é o papel dos religiosos diante das fake news, né? Já que pastores, né,
crentes, evangélicos, católicos, enfim, essa gente toda que vive aí em igrejas, né, e que agora aí diante de tantas mentiras, né, antigamente mentir era pecado, né, quer dizer que agora o Messias aí Conte- da República mentindo direto, espalhando mentira, se elegeu com mentira, nega a pandemia, nega que existem mortes no Brasil, nega, sabe, inventa mamadeira de piroca para se eleger, inventa, enfim, inventa mentira todo dia. Todos os dias esse cara já mentiu mais de uma mentira por dia, eles inventam, né? E aí os crentes estão aí apoiando. Como é que é agora? Pode mentir? Mentir não é mais pecado? Está no poder da República? É isso? É o seguinte, é, eles, porque o fato de você estar numa igreja não significa que você seja cristão. Não significa. Tem cara que vai para a igreja porque às vezes não tem nada que fazer domingo à noite, né? Mas não pode ser chamado de cristão. Até porque tudo que eles defenderam e apoiaram na campanha, Jesus sofreu. Jesus foi preso. Olha só, eu faço para eles o seguinte, vou passar para vocês que estão nos ouvindo. Ele faz o seguinte, olha só, Jesus foi preso por uma fake news, porque disseram que ele queria tomar o reino da época. Então ele já batia, confrontava com Roma, que era uma ditadura. Prenderam Jesus sem prova. Torturaram Jesus como torturaram na ditadura militar. Bateram, chicote, torturaram Jesus. Um inocente. Um inocente. Depois, botaram para sair, sairia um, né, no dia lá no determinado dia, tinha que soltar um dos prisioneiros. Eles escolheram Barrabás. Foram os religiosos da época que mataram Jesus. Não foram os romanos. Não foram os romanos. Foram Caifás e aquela turma de religiosos. E Jesus passou por tudo que esses caras apoiam hoje. Torturador, negócio de arminha, sabe? Bandido bom é Então, bandido morto. bandido bom é bandido morto. Eu sou do tempo, eu fui evangélico. Eu larguei a igreja evangélica em 2017, quando começou o bolsonarismo. Quando eu comecei a ver que o povo que chorava pelo próximo, o povo que orava pela África, o povo que achava que não, temos que restaurar a humanidade, começou a fazer arminha, começou a apoiar esse tipo de coisa, eu saí. Eu saí porque eu não me misturo com isso. Eu sou muito autêntico, Jonas. Eu sou assim, é isso, não é, eu não fico. Aí já me convidaram para voltar e tal, eu não volto. Eu não vou, eu não consigo ver um pastor no púlpito, ou um padre que seja, no púlpito, falar o que Deus sofreu, as torturas que Deus sofreu, e depois sair na rua pregando que bandido bom é bandido morto, que tem que matar mesmo, que tem que torturar, entendeu? Apoiando esse tipo de governo. Fala. Com certeza, é um absurdo completo um negócio desse. O Pedro César Batista, jornalista, que ontem foi o nosso entrevistado, fala aqui, muito bom, vamos ficar atentos e exigir a punição dos fascistas e propagadores de mentiras, João. E a nossa querida amiga Isso. Aline Sá Pinheiro, lá de Uruaçu, em Goiás, nossa querida amiga. Grande abraço aí para a Aline, para a Silvaline, lá do Memorial Serra da Mesa. Fala aqui, ótimos depoimentos, João. Assim o povo acorda. Jonas, eu não sei se vai acordar, mas eu sou aquela história, lembra? Tem uma história que fala do incêndio na floresta, flor, pegava um pouquinho d'água e soltava no fogo. Aí a onça vai perguntar, mas rapaz, essa gotinha não resolve. Aí o beija-flor virou para ela, eu estou fazendo a minha parte. E é o que eu faço, o que você está fazendo, o que o Pedro, né, fez ontem. Isso. É um trabalho de beija-flor, de gotinha. E nós vamos conseguir acabar com isso. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos. Por quê? Porque muitos desses caras que foram iludidos nas eleições, que ainda restou na mente deles um pouquinho de bom senso,
esses caras estão revendo essa situação e estão voltando a ter a razão psicológica, estão voltando a questionar o caráter do que eles fizeram de errado. Porque isso é questão de caráter, entende? Essas fake news, elas causam consequências. Agora, até que ponto, Jonas, aí eu pergunto, até que ponto essas pessoas não usam esse gabinete de ódio, principalmente os filhos do Bolsonaro, não usam o sistema público e do sistema que seja pago pelo velho da van ou que seja pago por outros empresários, Da mas eles usam esse Smartfit. sistema para gerar um conflito tão grande que gere uma ditadura, que gere uma intervenção militar em defesa desse governo espúrio que está aí. Essa é que é a linha, o grande problema. Eles podem chegar a ponto tal que as pessoas comecem a ir para a rua, a se revoltar, e ele tenha que usar Forças Armadas para tentar defender esse governo que é incompetente, é irresponsável, tudo de ruim. Ele não sabe governar. E como você falou, e aí já respondendo aquela sua pergunta, eles usam essas fake news, essas mentiras diárias, para continuar em evidência. Por quê? Porque eles não têm nada de positivo para mostrar. Não tem Entendeu? Eles projetos, não têm, não tem política pública. né? É só destruição e morte. E isso, porque é o que eles sabem. Olha só, no início do governo, o Bolsonaro foi claro, ele falou: eu não sou político, eu sou militar, 28 mas eu anos sendo vou. deputado federal. 28 anos sendo É, deputado federal. E ele não é político? O político sou eu. pois Eu é, que sou mas político. hein? Mais uma Ele falou mentira, isso, ele João. falou assim. É mais um, ele é porque ele é É, mentiroso. É porque ele é mentiroso. Ele mente, mente, mente. Ele é aquela história de você repete uma mentira até que ela se torne verdade para você mesmo que está falando, entendeu? e, E engana os outros que acreditam nele, né? Que são fracos mas, Jonas, de raciocínio, de leitura crítica e tem muito ódio dentro de si também, porque muita gente sabe onde que eu quero chegar? apoia o Bolsonaro, ele é um espelho para ele, para essas pessoas também. Sabe onde eu quero chegar? É o seguinte, que ele seja, vamos dizer, incompetente para governar. Como você falou, ele foi 28 anos político, não aprendeu nada. Mas vamos supor que ele seja incompetente para o executivo. O que ele tinha que fazer? Buscar um grupo de notáveis e colocar nos ministérios. O governo deslancha. Mas não, ele só colocou gente idiota nos ministérios, piores do que ele. E aí o governo vira o que nós estamos vendo aí, essa anarquia. E para se O manter o desgoverno. governo, o desgoverno, e para manter essa coisa, né, vamos dizer assim, em evidência, ele tem que ir para frente do curralzinho que ele instalou lá na porta da casa dele, para receber aplausos daquela turba de idiotas que E estão se eleger todo contaminando. dia um inimigo para desviar o foco do que interessa, que é os crimes que ele e a família dele cometem diariamente, né? E já cometeram no passado também. O que eles fazem? Eles mudam o foco para essa turba de ignorantes acompanhar essas situações. Entende? Esse povo é digno de pena, é massa de manobra. Agora, vamos, não sei o horário, mas vamos voltar para a questão de combate à fake news. Eu acho que é a Como grande. combater, Tem, João? tem, Me diga aí. Diga aí para as pessoas como combater as fake news. Como? Cada um, qual é a atitude primeiro, que cada um de nós pode fazer? como eu disse, se a fake news te atinge, por exemplo, como já aconteceu comigo, que esse caso que eu citei foi o mais grave, mas quando me atinge, eu vou printo a página, tudo, vou lá na polícia, tem delegacias de informática, de internet, de crime cibernético, é a palavra, você vai lá e faz a denúncia. Eles vão pesquisar e vão chamar o cara para depor e tal, papapá. Essa é uma forma, quando te atinge. Aí você pune o cara pelas leis que já existem, difamação, calúnia, etc, etc.
A lei, aí é engraçado, aí sim teve na lei. Uma lei, por exemplo, igual a essa, que eles estão sendo acusados, esses que foram investigados ontem, é de 1 a 4 anos só. De 1 a 4 anos, você não fica preso. Você entrega a cesta básica. Não fica preso. Você vai fazer serviço comunitário. Então, para esse povo que tem dinheiro, uma van e tal, isso é mixaria. Mesmo que o juiz bote a conta lá em cima. Entendeu? Eles têm como se safar. Então, mas mesmo assim, é bom, você vai e ganha essas ações. É líquido e certo. Outra forma, você denuncia na própria printa e denuncia na própria rede social que você está usando. Facebook, Instagram e tal, tal, também dá. E a melhor coisa que se faz para combater a fake news, e que eu uso, é o seguinte: você olha lá, é mentira, você simplesmente deleta e tira a pessoa você bloqueia a Bloqueia. pessoa, tira do E não seu, do espalha seu mentira. convívio. Exatamente. E ela vem, e tem gente, é aquilo que eu falo, tem uns que espalham mentira por inocência, por ignorância, e tem outros que espalham de propósito, entendeu? Que fazem parte do sistema, entendeu? Dos Tem gente que se robôs, beneficia. né? E das pessoas que são pagas para mentiras, né? Tem gente que só pelo ego de agradar e ajudar o capitão, só por isso eles fazem, eles divulgam. É como eu te falei, é uma lavagem cerebral, não sei se você conhece, mas são de 3 a 5 vezes, ou 6 por dia, de mensagem de ódio contra a imprensa, contra não sei o quê. Aquilo fica na cabeça da pessoa. Aquele discurso de ódio vai impregnando. E depois ele vai e joga a mentira. Aí é mais ou menos assim. É, Jonas, olha, aconteceu, caiu um viaduto aqui em Goiânia. Olha, o viaduto caiu porque botaram uma bomba embaixo do viaduto. Esparrama sem dó, divulga sem dó. Quando eles usam essa palavra sem dó, é mentira. Você pode ver que normalmente é mentira. Ou então entra um cara, eu sou o coronel fulano de tal e nós vamos fazer assim, assim, assado, tem que ser. É mentira. Você não sabe se o cara é coronel. Um coronel vai fazer isso? Você não sabe, às vezes é um gaiato. Entendeu? Eu vi, Jonas, eu vou lhe contar, anteontem, ou foi no domingo, que Saturno vai passar tão perto da Terra que nós vamos poder ver o planeta a olho nu. Saturno, Quê? Jura? Marte, Terra, olha só, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Vai passar tão perto da Terra que nós vamos ver. Porra, desculpa o palavrão, mas pelo amor de Deus, gente, o pessoal não sabe, não estudou, não sabe. Não tem como, cara. O Google. Divulgam isso e ainda disseram que foi Não a usa o NASA Google. que falou. É mole? Muito. Hoje que as pessoas têm preguiça de raciocinar. Ela não para e pensa, peraí, mas Saturno aqui é mudar todo o sistema solar, cara. Mudar a ordem do sistema solar. E as Com pessoas divulgaram certeza. isso, tinham pessoas comentando. Quer dizer, é um absurdo. Absurdo. Não, basta Absurdo. dizer que ele é adepto da Terra plana. Pois é, Gente, não, outra fake news. é. E agora, eu coloco uma frase que eu coloco muito, que eles às vezes se aborrecem comigo, mas eu não estou nem aí, que é o seguinte: esse pessoal vive da e para a mentira. Eles vivem dela e para ela. Então, a fake news é uma forma de se expressar, vamos dizer, da maneira mais errada. Porque se expressar por mentira, voltando àquela questão dos religiosos, eu espero que um dia haja um grande arrependimento no meio das religiões, não só os evangélicos, mas católicos, espíritas, que haja um grande arrependimento e que eles percebam que eles erraram e que se arrependam desse erro. Agora, eu às vezes troco um pouquinho os pontos, mas olha só, a hora que eles se arrependerem,
essa questão de fake news começa a mudar, começa a melhorar. E quando Pois é, você bloqueia, vale. porque é difícil para a gente combater a palavra de um pastor, de um padre. Como é que eu vou convencer uma pessoa que aquilo que o pastor dela falou sobre política, sobre ciência, sobre geografia, não estou falando sobre fé, sobre religião e fé, porque eu não entendo, né? Eu não sou um conhecedor profundo, eu não vou discutir isso. Estou falando de outras coisas que inclusive que o pastor dela pode não conhecer, não saber, ou pode ter um interesse por trás daquela opinião dele, né? Que a gente não sabe qual é, se é um interesse financeiro, né? Se é um interesse de um cargo no governo, enfim. Mas ele está ali propalando. Agora, como é que eu vou discutir com essa pessoa, tentar convencer essa pessoa de que a palavra do pastor dela sobre um assunto que não é sobre religião não é verdade, é mentira? Bom, eu costumo fazer o seguinte: eu fui missionário da Assembleia de Deus e fiquei na igreja por 17 anos. Tenho um conhecimento, como eu falei para você, da Bíblia. Conheço bem. Religião eu conheço bem. E quando o debate é nesse nível, eu mostro a ele, como eu mostrei aqui ainda há pouco, as contradições entre o que eles defendem e o que a Bíblia defende. Né? Começa nesse termo. Agora, quando é fora isso, questão de geografia, física, ciência, principalmente, eu comprovo com a verdade. Ele faz a mentira, eu pesquiso e boto 2, 3 verdades para ele, entende? Ou E para a aí? pessoa E aí, a pessoa que, acredita que em questiona. ti ou vai acreditar no pastor Hã? dela? Essa que é a minha questão. Aí a pessoa Então, que você ela faz vai. essa colocação, ela vai acreditar na ciência ou vai acreditar no pastor dela? Jonas, Jonas, ela vai acreditar no pastor. Veja bem, no primeiro Aí que está a momento, nossa ela vai dificuldade, acreditar meu no irmão. pastor. Aí que está a nossa dificuldade. Chegou nesse ponto, estou Eu vou numa chegar. encruzilhada. Ó, deixa eu te explicar. Você plantou a semente. Você desmistificou o cara. Ele mente. A verdade está aqui. Ponto. Ponto. A vida e outras pessoas e outras situações vão mostrando aos poucos, com a sua semente, ela vai germinando aos poucos no intelecto daquela pessoa. E ela vai começar a ver que o cara é um mentiroso. Agora, com relação aos pastores, e eu conheço a fé, a religião, o que acontece? A negociata, o grande acordo, não é com o pastor aqui do Jardim América ou do setor leste, sul aí de vocês, não é Samambaia. Aquele pastor que tá na igreja, no bairro, na periferia, ele está cumprindo determinação de um pastor milionário que está lá em cima na presidência do campo. Entendeu? O cara que está na presidência do campo é que tem acesso aos políticos. O, a, os pastores de igreja normalmente cumprem a determinação e esses pastores de cima fiscalizam o que o pastor da periferia está falando, está fazendo. E se ele não fizer o de acordo com o que foi tratado no âmbito, no âmbito da denominação, esse pastor lá da periferia perde o cargo. Perde o cargo. É transferido para outro lugar muito longe. É transferido de cidade, de estado. Entendeu? É chamada a atenção. Por quê? A ordem vem de cima. O padre, mesma coisa. Deve ser a mesma coisa. Eu falo da igreja evangélica, eu estava lá dentro, eu sei como é que é. Entendeu? Vem de cima. Ó, o irmão fulano é o vereador da nossa denominação, ele vai visitar as igrejas dos bairros.
E o cara sai pedindo voto, né? Sai pedindo voto. Às vezes ganha, às vezes não. Tem. Por que, que filhos de bispos são políticos, a família inteira? O cara é deputado federal, o filho é deputado estadual, ou vereador, e por aí vai. Por quê? Porque usa o grupo evangélico, os evangélicos, e trabalham essas igrejas, e essas pessoas, às vezes, muitas delas ignorantes, apoiam e votam para eleger essas pessoas. Entendeu? Mas a negociar, tá? A negociação, os benefícios, não é a nível, a maioria das vezes, não é a nível de igreja, de pastor direcional. É a nível de geral, entendeu? Entendi, De entendi. nível muito maior. Pois é, aí vale o quê? Isso aí que eu tava te falando, né? Aí tem uma fake news lá em cima, né? O cara dissipa e os pastores aqui embaixo vão disseminando aquilo, né, lá na Isso, base, né? Então é complicado. Como é que acontece. você vai convencer as pessoas que o cara tá mentindo, né? É o pastor dele, né? É a pessoa que cuida da fé, da espiritualidade da pessoa, né? Muito complicado, João. Na minha opinião, é complicado. Não sei como a gente Ó, reverte isso, né? não é fácil não, mas olha só, existe uma coisa que eles conhecem na igreja, que é o discernimento de espírito. O que, que é isso? É você ter um pensamento, mesmo dentro da fé, um pensamento lógico, um pensamento espiritual, vamos dizer assim. Então, por exemplo, muita gente saiu. Cara, as igrejas evangélicas aconteceram nas igrejas, uma debandada grande de dormir. Não foi só comigo, não foi só eu que saí da igreja. Não, por causa de fake news, por causa de mentira. Não foi só eu. Muita gente boa que era evangélico, que compartilhava, saiu. As igrejas perderam dízimos, ofertas. O povo saiu. Por quê? Porque é um povo que parou para pensar e disse, Jesus sofreu isso, e o diabo é o pai da mentira e tal. E esse cara aí no púlpito? Está pregando o amor de Deus, aí vai lá no Face, vai no Facebook do cara, o cara está lá com a arminha, tem que matar, tem que. Bandido bom é bandido morto, é, é, salva, viva o torturador lá, o Ustra, Custa. entendeu? Como é que. Aí os irmãos, eu chamo esses de irmãos. Conheço alguns que eu trato até hoje como irmãos. Eu conheço pastores, Jonas, que pregam na internet, agora por causa da pandemia, que são verdadeira bênção na vida das pessoas. São caras éticos, caras corretos, mas a maioria se transfigurou de uma forma, uns obedecendo às determinações que vieram de cima e não é de Deus, e outros fazendo sua própria determinação. E com isso, a fé evangélica, que antes era respeitada, hoje virou motivo de chacota. Hoje, com um pouco mais de um ano, você dizer eu sou evangélico num grupo é até meio vergonhoso. É Vergonhoso. Eu não vergonhoso. tenho coragem, te juro, com toda a crença que eu tenho em Deus, eu não tenho coragem de trazer uma pessoa evangélica na minha casa. Eu não tenho coragem, eu não tenho coragem nem de conviver com essas pessoas, entendeu? Que defendem os bolsocrentes, eu não tenho. São pessoas que defendem morte, preconceito, racismo, xenofobia, entendeu? Não, é o contrário do que um cristão deve viver, né? Não é nem acreditar, é viver. Viver essa fé no amor, na solidariedade, na igualdade, né? Na diversidade, né? Não odiar ninguém. Eu não tenho coragem de trazer uma pessoa evangélica, e essa é uma postura que eu tenho, inclusive, aqui dentro da Barca das Letras, João. Na Barca das Letras, se eu entro no perfil da pessoa lá, se eu ver que é uma pessoa bolsonarista desses de raiz, doente, né, como você fala, doente mental, eu não acrescento eles como amigo, inclusive eu até bloqueio. Bloqueio mesmo, porque é totalmente incoerente você aceitar uma pessoa dessa, fazer parte aqui do seu meio, quando essa pessoa é contra você mesmo, porque o Bolsonaro é contra a cultura, é contra a leitura, é espalhador de fake news, de mentira,
de homofobia, entendeu? Contra a cultura. Por que a gente vai aceitar uma pessoa que é contra os indígenas, que é o nosso público, contra os ribeirinhos, contra a floresta, que é onde a gente atua, onde a gente ama e o que a gente defende? Então tem que ter coerência. Se você defende o cara, vá para lá, não venha para cá. Se saia. Jonas, eu recebo lá no Goiás de Notícias em uma média de 40 a 50 pessoas, quase que diariamente, querendo fazer parte do grupo do Goiás em Notícias. Porque eu registrei esse nome eu tenho. Então meu blog virou João Carlos Barreto News, mas o Goiás em Notícias continua no Face. Eu faço a mesma coisa. Eu olho o perfil do caboclo, eu tiro. Eu tiro bolsonaristas da minha página do Facebook. Sabe por que eu alego para eles? Você não tem nível intelectual para conviver nessa página. O que eu vou dizer aqui você não vai entender. Então E não tem procura humanidade, né? curral. Acho que falta humanidade a eles, né? Aí eu falo, ó, você procure o curral, né, de vocês. Aqui não. Porque qual foi um projeto? Eu fiz um projeto uma vez, Jonas, no início do ano, que até deu certo. Eu criei um curral virtual. O que é o curral virtual? Se todos nós começarmos a empurrar esse gado para dentro desse curral virtual, eles vão ficar disseminando fake news entre eles. Só entre Não eles. vai. Exatamente. Exatamente. Eu sou Então, favorável eu disso sou aí. favorável. Se todos nós, nas redes sociais, banirmos o gado para o curral virtual, eles vão ficar entre eles lá no meio deles e não vão atrapalhar, não vão encher o saco. E não vão Porque aumentar, né? Não vai dar ibope para eles, né? impressionante, Jonas, é como eu te falei, não adianta você argumentar sobre fake news, não adianta você argumentar sobre isso. Eles não entendem, não aceitam. Não entendo. Ó, eu vou te dizer mais, existe um padrão que é o seguinte: primeiro, eles te questionam, aí você vai e retruca, você vai e mostra a verdade. Eles aí falam, e o PT? E o Lula? Não interessa se você não é petista, que eu não sou. Eu fui filiado ao PSOL, não sou petista. Mas ele fala E o assim, o Kiko? PT. Aí eu respondi, e o Kiko? É. O que que tem a Aí, ver com isso? olha Não só. tô falando de uma coisa, não tô falando de outra coisa, não, mano. Eles sempre fogem. Olha como São é que, covardes. São covardes. olha como é que funciona. Aí ele já não tem argumento lógico para discutir o assunto ou a notícia, ou não tem um argumento lógico para discutir o seu comentário, ele te chama de petista, não sei o quê. Você responde, não, eu não sou petista. Ele aí te manda para Cuba, para Venezuela, Venezuela. mas não quer te mandar para a Espanha. Por quê? Se Cuba e Venezuela estão na situação que estão hoje, é por conta do boicote americano. É por conta da ingerência Embargo econômico. no país. Se não houvesse essa ingerência, eles seriam países normais igual E os outros. maravilhosos. Que eu Aí, já fui em todos os dois países, são lindíssimos, de um depois, povo, a maioria do povo super solidário, super amável, super atencioso. Só que sofrem o quê? Boicote econômico, mano. Nenhum país, nem você que está assistindo a gente aguenta qualquer tipo de boicote. Fique sem viver sem o seu salário, um mês para você ver o que vai acontecer com você, sem você poder sair de Johnny, casa para comprar seu alimento. mas olha Imagina um só, país, né? hein? Aí depois disso, sabe qual é a outra fase? Aí eles já não conseguiram argumentar, já te chamaram de petista, passou, já te mandaram para Cuba, Venezuela passou, aí ele vai para a ofensa pessoal. Seu velho babaca, Gordo. você vai no teu infame. Aí já passa a te agredir. Certo? É aí que nós temos que dar o troco. Eu agrido de volta. Eu não Eu acredito aceito, também. não acato. Também não. Temos que agredir de volta. É aquilo que eu falo. Se o cara está disposto a discutir, a ofender, tem que estar disposto a ser ofendido. Então nós temos que reagir Sim, dessa forma. E, tem que como eu te reagir, falei, também acho.
São essas três coisas que fazem, que vão reduzir a questão da fake news. São atitudes, Legal, João. nossa, eu acho que nós pecamos com relação a isso. Eu acho que a esquerda, eu falei ontem com o Pedro e Pedro César, né? E acho que nós temos que ter uma ação bacana. Eu não tive tempo de parabenizar ele ontem, mas eu vi o vídeo. Aquele cara que afrontou as enfermeiras lá, foi lá no PCO lá, para fazer baderna, os caras deram um cacete nele lá. Entendeu? Deram o Botaram ele cacete para nele? Foi, eu não correr. vi. Que E, bom. rapaz, eles deram um Merece. tapa na orelha dele, hein? Deram um tapa na orelha dele que o celular voou longe. Foi um Nossa, trem, que foi. lindo, cara. Que maravilha. Ele chegou lá, a cena, ele chegou lá com o celular filmando o povo, já, a bandeira do Brasil é vermelha, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí o cara, rapaz, tu tá aqui de novo, não sei o quê, aí foi lá e chapou, levou nos cornos. O celular Nossa, foi que longe. lindo. Lindo Não, demais. Muito bonito. na rede social, esse não volta lá, entendeu? Esse não São volta lá. covardes, Então, são covardes. é, É uma gente covarde. eu acho que, mas eu vou dizer uma coisa para você, João. Eu sou contra a violência. Eu não gosto, eu acho justa a violência. Mas eu sou mais contra ainda a covardia. Eu acho que se o sujeito vem para cima da gente, ou para cima de quem quer que for, para agredir, para ofender, a pessoa tem o direito de defesa, de Claro, reagir legítima também. defesa. Legítima defesa, mano. É uma coisa natural. Então, eu acho que é por Natural. aí. Se a pessoa até xinga, esperneia e tal por lá, tudo bem. Mas quando parte para uma Agressão agressão, quando física. parte para um. Aí não, né, meu camarada? Aí não tem como. Né? Não, mas Então é isso. a agressão verbal, ela é o primeiro passo para depois vir a agressão física. Ela começa com a verbal. Você não tem que aceitar também nenhum tipo de agressão, nem a verbal, nem a física. Negativo. Não É, aceitar não, mano. não podemos admitir. Não podemos admitir. Mas, Agora, João, outra coisa. Nós Ah, estamos encaminhando aqui para, já vamos aí para uma hora aí de bate-papo, super massa. Pô, deu para aprender um valeu. bocado aqui com você, enriquecedor. Você trazendo aí vários casos muito bacanas, né, mostrando aí as formas como a gente deve evitar espalhar essas fake news, como a gente deve agir. Eu queria muito te agradecer, né, por esse bate-papo aí, foi maravilhoso. Espero que a gente possa ter outros bate-papos ainda. E eu queria concluir aqui, João, para te falar, não sei se você, eu vi hoje um vídeo aqui no Meteoro, que fala sobre um movimento, que é o movimento Sleeping Giants Brasil. É um movimento que ele tenta tornar menos lucrativo os sites que defendem fanatismo, ceticismo, o negacionismo, o preconceito, o racismo, mentiras, disseminam ódio, mentira nas redes sociais. Você sabe que eles têm esses sites aí que fazem isso, né? E esses sites, inclusive, recebem anúncios automáticos do Google, né? Eles já vão para lá porque eles são muito visualizados, vistos, né? Seja porque tem robô, enfim, ou porque tem realmente pessoas que acreditam nesses sites tal e acessam eles, né? Então esse movimento, o Sleeping Giants no Brasil, eles têm um procedimento muito massa, que eles identificam esses sites que espalham fake news, aí eles vão lá onde está saindo aquela propaganda automática lá do Google, né? Que a empresa às vezes nem sabe que está tendo a propaganda lá naquele site, né? Porque é um automático do Google. Aí eles vão lá na empresa e denunciam, olha, a gente adora comprar os produtos de vocês, mas vocês estão patrocinando um site que divulga fake news, ódio, mentira. E aí, assim, eles forçam a empresa a se manifestar, né? De dizer, inclusive pedir para que os, o Google tire a sua propaganda de lá daquele site. E com isso, aquele site recebe menos dinheiro, né? Porque você sabe que cada acesso no site desse gera um dinheiro lá para eles, é uma remuneração lá para eles. Eu achei isso fantástico.
a atitude desse pessoal lá, desse movimento, os Sleep Giants Brasil, as empresas Dell Computadores, o Banco do Brasil, inclusive, retirou propaganda desses sites, né, que espalham fake news, Telecine, Submarino. Eu não vou nem citar o nome do site, que é para não dar ibope para eles. É muito bom, mas é o seguinte, eu fiquei sabendo dessa história do Banco do Brasil, que inclusive um dos sites era do Flávio Bolsonaro. E o Banco do Olha Brasil aí, tirou a não conta. sabia. Agora eles estão trabalhando um jeito agora de botar de novo o patrocínio do Banco do Brasil no site de novo deles lá, que eu acho um absurdo, porque o Banco do Uma Brasil é mamatinha, né? Banco do Uma mamata, Brasil. né, para a família, né? É. O que acontece, Jonas? É uma ferramenta válida. Essa é uma ferramenta válida. É isso que eu digo, nós temos que usar todas as ferramentas que nós temos para acabar com esse sistema, com esse tipo de coisa que eu acho que existe no mundo, lógico. Nós não somos da exclusividade nossa, esse negócio de fake news. Mas aqui está demais. Entendeu? Nós temos que podar Tá essa elegendo o galera presidente. e botar nele. Nós temos que botar eles de volta no curral virtual, empurrar eles para lá e para dentro de novo, com essas medidas, inclusive. Agora, deixa eu contar, só para, não sei se o tempo parece que está encerrando, mas duas coisas mais que eu queria abordar. Pois não, Uma das pode ficar à coisas vontade. é que esse Aí, pessoal é outro que você. Ivanice, aquele a abraço, A Tanoné. Tanoné, Tudo de bom Tanoné, um para abraço para você. Tanoné. Tá assistindo a gente aí. Grande grande Tanoné. Mas olha só, o que está acontecendo, Jonas? Eles estão se aproveitando da fake news e não estão fazendo só fake news. Eles estão agindo da seguinte maneira: eles pegam uma notícia verdadeira ou o grupo deles e diz que essa notícia verdadeira é fake news. Entendeu? Eles Absurdo. ficam tentando inverter a situação. Aí muitas dessas pessoas ignorantes dizem: ah, mas essa notícia que você postou é fake news. E não é. Mas eles fazem ou falam que é exatamente para inverter a ordem das coisas. Esse é um ponto. Outra coisa que você, de certo, queria abordar, mas eu converso demais, né? Mas que nós íamos falar sobre a questão da fake news com a Covid. Com a questão da Sim, sim. Covid, com a doença. O que está acontecendo? Eu vou ser mais rápido. O que está acontecendo? Eles estão tentando, primeiro, de todas as formas, de esconder das pessoas a virulência, a força ou a violência que é a Covid-19. Eles estão tentando fazer com que a gripezinha não fique só na palavra do Bolsonaro, para que eles estão criando fatos e fatores e notícias para que isso se torne uma realidade, para que as pessoas pensem que é uma gripezinha. Ah, você volta para trabalhar. O pessoal aqui, hoje teve carreata aqui em Goiânia, o pessoal doido para voltar para trabalhar, porque eu vou passar fome. Porque o problema não é o voltar para trabalhar. O problema é que o governo tinha, como outros países, de ajudar o povo. O governo tinha que abrir o cofre e mandar dinheiro com dinheiro sério, não é R$ 600. E ele queria mandar 200. O Congresso aprovou 600, ele topou. Mas ele queria 200. O que acontece? Se o governo desse sustentável ali, vai ter aí R$ 1.200 para cada um, e menos burocracia, que eles estão numa má vontade de liberar esse dinheiro assistencial, que é impressionante. A Caixa bica aqui, o cara recebe uma parcela, não recebe a outra. O cara, sabe, militar que não era para receber, 750 militares, ou 1.000 militares receberam esse dinheiro indevidamente, tiveram que devolver. Então, é uma má vontade com o povo. O que o povo tinha que fazer? Pressionar o governo para bancar o povo em casa. Porque se A não renda fizer o emergencial, isolamento, uma renda, né? se não fizer o isolamento, essa doença vai se estendendo, vai aumentando, ela vai. Então eles vêm. Sabe qual é a última que eu tive a notícia hoje? Não tive a oportunidade de ver,
mas eu acho que quem estiver nos vendo e ouvindo pode ir lá e consultar. Mas diz que no site do Ministério da Saúde, que fala da Covid, eles botaram bem grande o número de pessoas que foram curadas, depois vê o número das pessoas que foram contaminadas, e lá embaixo pequenininho, vê o número das pessoas que morreram. O que que acontece? 26 mil. 26 mil É, o hoje, que, 418 é, mil infectados. pois é, o que que acontece? Eles ignoram essas mortes, eles botam pequenininho para te dar a impressão de que o número de curados é melhor, de que o número de curados é maior, de que está tendo mais curados, de que está sendo gente curada. Psicologicamente, o que é que você pensa? Ah, não, isso aí é só uma gripezinha mesmo, o pessoal tá sendo curado, olha quantos mil foram curados. E não é verdade. E não é assim que funciona. A pessoa tem que ficar em isolamento e ponto. Aí ficaria 30, 60 dias e depois volta. Só que não vai dar para fazer isso porque as pessoas não estão se isolando. Estão se E vão contaminando, contaminando os contaminar e outros, contaminar contaminando outras os outros. pessoas. É, Isso vai uma com boa ideia. certeza. Então, eles trabalham com essa fake news. Eles trabalham com essa mentira. Ah, você toma cloroquina. Eu tive vendo a cloroquina, além de ser banida mundialmente, para tratamento da Covid, lógico, cada remédio tem sua doença. Para tratamento da Covid, baniram a cloroquina. Rapaz, a cloroquina, para quem é cardíaco, para quem está acima do peso, para quem tem pressão alta, ela dispara o coração, dá taquicardia, o cara morre de infarto. Porque o Covid adoece, a pessoa fica sem ar. Já pensou você morrer afogado no seco? O sintoma É é, você horrível, fica buscando ar e não. É horrível. horrível. E aí E vai, outra não, coisa, toma cloroquina. Aí dispara o coração, uns carinhas assim mais acima do peso, assim que nem nós, dispara o coração, o cara tem infarto, morre. Ou então, a Covid causa, não sei se não com o tempo, ela pode causar cegueira. O com cara fica certeza, cego. com certeza. São Então, várias consequências, várias consequências. E então se fosse essa realmente um remédio efetivo, você acha que o mundo todo já não estaria usando isso? O mundo todo, que se é uma pandemia, está no mundo todo mundo já estaria usando essa droga dessa cloroquina, né? É mentira, é mais uma fake news. Aí espalhada por é, Bolsonaro, que é para desviar o foco, né, e para botar o povo na rua. é, e uma das coisas que eles falam é que o Bolsonaro pediu que o Exército, as Forças Armadas, é, produzissem milhões de cloroquina, achando que seria isso, porque o Trump falou que seria, e não foi. Então, ele E, agora acho que tem que desaguar da hemorroida dele, eu sei lá onde, esse tanto de cloroquina. E aí com fica falando certeza. essas bobagens, e o povo vai se contaminando, vai cegando, porque no Brasil é muito comum a automedicação, até por deficiência do sistema de saúde. Não, não digo que o SUS é ruim, pelo contrário. Se não Muito fosse o pelo SUS contrário. hoje, o Brasil estaria muito pior. O que acontece? O brasileiro ele se automedica, porque você vai na farmácia, o fulano, um tio, um parente teve uma determinada doença, ou você viu uma propaganda, remédio para gripe, você vai lá e compra, não precisa ir para médico. Por quê? Porque se você marcar uma consulta hoje, meu amigo, você só vai ser atendido mês que vem ou no outro. E a doença não espera. Então você vai e se automedica. Isso, infelizmente, é uma tradição no Brasil, mas por causa dessa deficiência. Agora, a pessoa chegar no balcão, se pedir uma cloroquina, levar para casa e tomar como prevenção ao Covid, é brincadeira, porque essa pessoa vai morrer em casa. Vai Vai ter morrer em uma casa. Que é sapituca e isso que ele morre. quer. Então, é uma fake news essa, é uma fake news esse negócio de minimizar a questão dos mortos. Na verdade, nós temos que estar olhando os números em geral, tanto os contaminados quanto os mortos, porque o certo é a pessoa não se contaminar. Esse é o certo. Não é saber, eu quero saber quanto morreu, quanto não morreu, quanto. Não, isso não interessa. Eu não posso me contaminar. Se É você se exatamente. contaminar, Exatamente. se você se contaminar, uma roleta russa. É a mesma coisa que você botar uma bala no tambor do revólver, rodar e ir na UTI sem apertar o gatilho. Você pode sair, pode não sair.
E o pior de tudo é que quando você entra na UTI, a última imagem que você tiver dos familiares é ela que vai ficar. Você não vai ver mais ninguém. A salvo no tablet, no celular de algum médico para se despedir. Mas normalmente você não vai mais ver ninguém. Então é uma coisa dramática que o Brasil não está levando a sério por causa desse grupo que difunde fake news. É um grupo ignorante, é um grupo que precisa ser detido. Dessa forma que você falou aí, com esse sistema agora, que eu achei ótimo. É bacana fazer isso, é importante fazer isso. Mas eu estou banindo e falo tanto do meu blog quanto da minha página. É Bolsonaro, é Bolsonaro. Amigos meus de anos, cara. Parentes, eu deletei todo mundo. Foram mais de Todo mundo. 300. Fui Você cortando. tá certinho, como dizem em Goiânia, certinho. João, eu Certamente. queria te agradecer Uai, muito, irmão, tá? Chegamos aí no nosso limite aí de horário. Muito obrigado aí pela sua presença, foi um programa maravilhoso. A nossa amiga Simvalinha Pinheiro deixou um recado aqui pra gente. Gravem que eu quero ver tudo depois. Beijos. Um beijo para ela também, para Simva, para Aline, para Tanoné, que apareceu por aqui também, para o Pedro, Aline Sapinheiro. Nós tivemos mais um comentário aqui da nossa querida Rita Souza também. Abraço para Rita, abraço para todo mundo aí que assistiu a gente e que acompanhou aí esse momento aí, essa conversa maravilhosa aqui com o João. Foi um grande aprendizado aí sobre fake news. Sua mensagem final, meu irmão, e vamos deixar aí, fale de novo aí nos pessoas podem te encontrar, o teu blog, né? Enfim, as tuas redes sociais aí, o teu YouTube, tá bom? E daqui a pouco eu vou botar aqui embaixo nos comentários também, para facilitar a vida aí da galera para é. te achar. Jonas, eu te agradeço por ontem. Foi muito gratificante aquela participação de ontem. Te agradeço por hoje. E já te digo, a Sivaline, a Ivanice e aos outros que nos ouviram e que vão estar vendo essa gravação, de que eu agora comecei também na live. Eu Ah, criei legal. o Informa 5 e que você vai ser um dos convidados. Eu estou fazendo Oh, uma planilha e você vamos conversar no Informa 5 sobre a Barca das Letras, sobre essas coisas todas. Então eu te agradeço muito e o meu Facebook é João Carlos Barreto, né? Facebook. O meu Instagram é jcarlosbarreto, @jcarlosbarreto, o Instagram. E o meu blog é o JC Barreto News, blogspot.com. Eu te mando depois escrito para você colocar. Tá, meu irmão? Muito beleza. obrigado e obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado por tudo. E eu estou à disposição. Valeu, irmãozinho. Um grande abraço para você. Agradecer a todo mundo aí que assistiu a gente, que esteve aí até agora aí participando aí dessa conversa com a gente. Amanhã o nosso programa Barca das Letras ao vivo volta novamente e amanhã o tema será solidariedade já com a nossa grande amiga Vera Orfão aqui de Brasília, que é uma pessoa a maior doadora da Barca das Letras e que vive a solidariedade diariamente. Faz parte da vida dela. E amanhã ela é a nossa convidada. João está convidado também para participar com a gente, tá bom? Um grande Amanhã. abraço Tá e certo. até a próxima. Valeu, Outro. galera. Tchau, tchau.